Boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedores do Mundo da Beleza com Eliane Gordiano. Quero agradecer a você que tirou esse tempinho para estar em casa assistindo o nosso programa com muitas informações para você, empresário da área da beleza. E esse programa, toda terça-feira, às 19h30, traz para você experiências reais. Como eu falo, eu sempre conto aquilo que aconteceu dentro da minha empresa para você. E hoje eu trago isso como experiência para que você encurte o seu caminho e também não passe pelas mesmas situações difíceis que eu já passei na vida. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui mais esse dia, essa noite aqui também para poder falar com você as nossas experiências, as nossas transformações e evolução do dia a dia. Porque ser empresário hoje, muitas pessoas acham que é uma brincadeira, ou às vezes é bonito aparecer nas redes sociais, mas só quem está nos bastidores sabe realmente o que é ser um empreendedor. E muitas vezes nós fazemos coisas que as pessoas não vê no dia a dia, né? A gente mostra o lado bonito de uma clínica, a gente mostra o lado bonito de aparecer nas redes sociais, de gravar um vídeo bem falado, um vídeo editado, mas no dia a dia, atrás das câmeras, gente, acontece muita coisa. E é isso que a gente traz para vocês aqui, a vida real, coisas que acontecem no nosso dia a dia, que são experiências também. Porque contar só a parte boa, gente, isso não faz ninguém crescer. Faz, às vezes, muitas pessoas ficarem frustradas, porque se não der certo com você, poxa, como que dá certo? Tudo dá certo para outra pessoa, mas comigo não dá. Gente, mas nem sempre é tão bonito assim. Então, ser empreendedor, eu falo que é um doido que acorda todos os dias para fazer dar certo. E dá certo. Se você tiver paciência, se você crescer, se você evoluir, com certeza a sua vida muda. Não muda só a vida da sua empresa, muda você como pessoa, como ser humano. Porque quando você dá com amor, com carinho, tudo aquilo que você aprende, você também se torna alguém especial na vida de outras pessoas. E sem isso, não tem significado nós estarmos aqui hoje. Então, hoje a gente vem compartilhar com você as nossas experiências de crescimento, as nossas experiências ruins também, porque isso, eu falo assim que a gente aprende mais quando erra do que quando você acerta todos os dias, né? Porque quando acerta todos os dias, é algo fácil. E quando você erra, você tem que aprender como que se faz direito. Então, assim, com 18 anos de experiência dentro da minha empresa, quem me vê hoje pensa assim, poxa, a Eliane tem uma boa comunicação, a Eliane sabe gravar vídeo, nossa, ela aparece nos stories, para ela não é difícil. Gente, é difícil sim. Todos os dias a gente tem que lutar contra as nossas aquelas vontades que não aparecem todo dia. Tem dia que você não quer aparecer nas redes sociais, tem dia que você não quer gravar, tem dia que a cabeça dá um branco, não tem conteúdo. Enfim, não é uma brincadeira você ter uma comunicação bacana todos os dias, porque tem pessoas que se inspiram em você. Então, falar qualquer coisa não é bacana também. Você tem que entender o que eu vou agregar na vida de quem está me ouvindo eu falando essas coisas hoje. E o nosso tema é sobre isso, sobre comunicação. Comunicar-se bem é uma forma de vender sem sofrer. E eu quero falar com você, assim, que para você que me vê hoje, falando nas redes sociais, vendendo os meus produtos, né? Porque eu sou dona da EG Estética Facial Avançada há 18 anos. Mas, assim, a minha maior resistência, gente, foi estar na frente das câmeras. Porque eu estava no operacional há muitos anos da minha vida, então eu gostava daquilo que eu fazia. Mas, assim, chegou uma hora que se eu não falasse, tivesse uma comunicação mesmo com o meu público, eu não venderia mais como eu vendo hoje. Então, a comunicação hoje dentro das minhas redes sociais, na minha vida, ela se tornou essencial. Porque a comunicação, ela diz quem eu sou, né? A comunicação verbal, a não verbal, ela mostra diretamente a pessoa que eu sou, a pessoa que eu me transformei.
Tanto que às vezes você vê realmente uma pessoa que fala arrogante ou uma pessoa que conta histórias para você rir, né? É um artista que fala coisas só de notícias ruins no mundo. E aí você pensa assim, poxa, é quase uma encarnação daquela pessoa ali falando. Então, assim, não é só sobre falar, gente. Isso ali sai, tudo que a boca fala é o que o coração está cheio. Então, é muito de nós. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente demonstra nas redes sociais é a nossa vida real. Não tem aquela coisa de dizer assim, falou por falar. Não, falou porque realmente a pessoa é assim. Então, comunicar bem é essencial para quem se vende hoje nas redes sociais, para quem tem um produto que agrega na vida de outra pessoa. Hoje eu trouxe um livro aqui muito bacana que quando eu tive a decisão de mudar a minha vida, a decisão de me transformar numa pessoa melhor, eu comecei a ler. Então, assim, tem pessoas que eu admiro demais nas redes sociais, tem pessoas que eu gosto de ouvir, mas às vezes eu não compraria um produto dele, às vezes não compraria um livro. Mas tem pessoas que a história é tão transformadora, a comunicação dela muda a minha vida todos os dias que eu ouço algo dela nas redes sociais, que realmente eu quero aprender com aquela pessoa, porque a comunicação dela é aberta. E eu sempre falo que eu não sou uma pessoa que eu gosto de mimimi, né? Eu não sou uma pessoa muito ligada a detalhes tão pequenininhos. Eu prefiro ser uma pessoa real do dia a dia. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ser uma pessoa desleixada, que eu queira falar qualquer coisa porque eu acho que eu devo falar. Não, eu tenho que ter respeito com quem está me ouvindo. Eu tenho que ter respeito com a história que eu estou construindo para deixar para as pessoas. Porque quando uma pessoa vai comprar o meu produto, mesmo que seja na clínica, ou hoje uma mentoria da Eliane Gordiano, ela só vai comprar se eu realmente tiver uma história de valor. Então, tudo que eu vou construindo ao longo do tempo, isso vai ser algo transformador, tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas. E um livro que me ajudou muito foi do Thiago Brunet, que é especialista em pessoas. Esse livro aqui, todo profissional da área da beleza, ou a pessoa que queira aprender a ter uma comunicação mais assertiva, a mudar um pouco a história da sua vida, devia ler. Porque lidar com pessoas todos os dias, gente, não é brincadeira, tá? Então, assim, eu recebo pessoas diariamente, pessoas diferentes o tempo todo. Eu não posso lidar da mesma forma que eu lido com uma senhorinha, com um adolescente. Eu tenho que ter uma comunicação diferente para essas pessoas. Mesmo que eu seja educada, querida, mas cada pessoa exige que eu me comunique de uma forma. Então, assim, quando eu vou vender um produto meu de beleza, eu vou comunicar de uma forma com as minhas pacientes. Quando eu vou vender algo sobre empreendedorismo ou sobre falar de negócios, eu preciso também me comunicar de uma outra forma. Então, é isso que eu trago aqui hoje com vocês, com uma especialista maravilhosa, uma pessoa que eu admiro muito. Essa mulher já está comigo há uns 4 anos, me ajudou demais. Dentro da minha área de comunicação, de como entender o meu público também. Então, isso fez muita diferença na minha vida. E vocês vão ver que eu vou estar trazendo em cada programa as pessoas que fazem parte da minha história nesse início do podcast. Então, toda terça-feira, para você que está em casa, compartilhe o nosso podcast, se inscreva no nosso podcast, porque vem muita coisa boa em todos os programas. Então, para você que é empresário, você fala assim, eu já sei de tudo, não. Mas se você ouvir as nossas histórias de quem começou do zero, eu tenho certeza que vai fazer você não desistir de onde você está hoje. Então, com vocês, né, hoje, nesse dia especial aqui, eu quero trazer a Day Nascimento, que é a minha estrategista de comunicação.
é uma pessoa que ela tem uma ampla visão de como você se comunicar, de como você fazer acontecer nos teus stories, até no Instagram e também na nossa vida do dia a dia, de como você ser intencional se você quer vender um produto daqui 3 meses, gente. Não é lançar o negócio no ar e achar que isso vai vender. Não vai vender. Tá? Então, você tem que ter toda uma programação de comunicação, de como que você vai colocar isso para as pessoas entender quem você é e o que você está vendendo. Então, Dai pode se apresentar, fica à vontade, fala um pouquinho de quem você é, da sua formação, enfim, pode ficar à vontade. Olá, boa tarde. Primeiro, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com você. Olá, gente. Boa tarde, não, boa noite, né? Já tá de noite. A gente tá aqui faz tempo, né? Mas vamos lá, então, né? Nos apresentar aqui. Meu nome é Dai Nascimento, eu sou estrategista de comunicação. Trabalho concatenando toda a sua narrativa comercial para que ela seja unificada. O que isso quer dizer? Que aquilo que você fala em um atendimento, em um pitch de vendas, precisa ser coerente, congruente com aquilo que você também vende nas suas redes sociais, aquilo que você vende na sua página de vendas, para que a pessoa não sinta um estranhamento. Poxa, mas pessoalmente é isso. Na rede social é isso. Por quê? Porque ruído de comunicação afasta cliente. Como que eu me especializei nisso? São 25 anos na área de marketing e comunicação, eu me formei nessa área, me especializei depois em gestão de projetos, por isso que eu sou uma entusiasta, né, de falar que todas as coisas têm que estar ligadas e concatenadas. A gestão de projeto me trouxe essa visão mais sideral de questões como essa. Depois me especializei em comunicação, e aí com o advento das mídias sociais, das redes sociais, eu estava bem inserida em empresas grandes na área do departamento de marketing e eu acabei me aprofundando dentro dessa área para que eu pudesse entender como que a gente se comunica. E, gente, só para deixar claro, no TikTok eu falo de um jeito, no Instagram eu falo de outro, em um site, uma página de vendas eu falo de outro. Então, é muito importante que a gente saiba qual é o tom de cada rede social, mas sempre trazendo a mesma mensagem de maneiras diferentes. Isso é muito real mesmo, né? E tudo que você faz comunica alguma coisa, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. Sabe aquela saidinha que você vai na padaria e você vai de qualquer jeito? Você já imaginou se lá você encontra um cliente seu que você faz um pitch de venda para ele num valor mais alto e de repente ele encontra você e não vê valor nenhum no que você às vezes está conversando com uma amiga, tá soltando ali, né, numa rodinha. Então, tudo que você faz comunica alguma coisa. Seja o seu vestuário, seja o seu tom de voz, seja os seus relacionamentos, as suas amizades. Tipo assim, se você vende no seu Instagram, né, você tem o seu Instagram onde você está com os seus clientes e de repente você vai lá, alguém postou alguma coisa lá no Instagram e você vai falar mal daquela pessoa, ou às vezes você vai criticar aquela pessoa, e às vezes o seu cliente é fã dela. Então, assim, muitas coisas que às vezes você acha necessário pode ser desnecessário na sua comunicação quando o seu Instagram é para venda do seu produto, do seu pitch de venda. É isso que a Dai tá falando, gente, tá? Então, assim, hoje existem várias redes de comunicação e a gente tem que entender um pouco de cada uma. A Dai falou que no TikTok, acompanha ela no TikTok, gente, pensa uma pessoa que sabe falar de livro, de filme, de tudo quanto é coisa. Eu falo, caramba, tá aparecendo a minha filha de 20 anos, que ela parece que ela tem uma mente, assim, expansiva e entende um pouquinho de tudo, mas a Dai, ela tem esse conhecimento de falar de um bom livro, de um bom filme, de fazer uma oratória sobre isso. Gente, às vezes eu fico lá só vendo porque ela
tá falando, e aí eu aprendo várias coisas também com ela falando lá. E eu acho isso muito bacana. Eu não tenho esse know-how ainda, tá, gente? A minha comunicação ainda precisa melhorar muito. Tô aprendendo com a Dai, já melhorou bastante, né? Você é muito boa. Já melhorou bastante, mas assim, a gente é um eterno aprendizado. Mas eu falo que o empreendedor não é porque ele quer, ele tem que ser. Você tem que parecer ser bom naquilo que você faz, tá? Não é só você falar que você é bom. Você tem que parecer que é bom. E isso, muitas das vezes, que você não faz, pode estar impedindo você de um crescimento até mesmo dentro do seu negócio, tá? Então, antes não fazia sentido, mas hoje as redes sociais virou uma casa virtual. Então, se você não tomar cuidado com aquilo que você posta, com aquilo que você faz, achando que isso não vai interferir, as pessoas, elas acreditam que você é aquilo das redes sociais, tá? Então, hoje é importante que o empresário realmente ele esteja aí a par de tudo isso. Ô, Dai, e assim, sempre foi, você sempre teve esse seu lado para a área da comunicação ou chegou uma hora dentro do teu negócio, dentro da tua vida, que você entendeu que a comunicação ela é necessária dentro de todos os negócios? Li, eu sempre gostei muito de comunicação. Desde ali, né, período de escola, quando estava naquela fase de, o que eu vou fazer de faculdade, eu lembro que eu fiquei em dúvida entre marketing, jornalismo e direito. Direito, por conta de ter muita leitura e de ter ali, e eu era muito fã de filme de julgamento, né, que tinha aqueles agora julgamentos. Eu entendi, gente, porque ela fala tanto de filme, tá? E eu olhava aqueles promotores fazendo aquela defesa, eu achava aquilo muito legal, então eu pensava no direito por conta desse momento ali da oratória e da leitura, eu sempre gostei muito de ler, eu sabia que era um curso que demandava bastante leitura. Jornalismo, porque eu sempre gostei muito de geopolítica, de, enfim, assuntos ligados a notícias. E o marketing, porque imagina, gente, eu prestei vestibular em 1999, marketing era uma novidade no Brasil, vocês não estão entendendo, assim. E veio para Londrina, a Unopar trouxe o curso de marketing e propaganda. Eu lembro que eu me aprofundei no assunto, falei, poxa, é algo novo, é algo interessante, e eu acabei escolhendo essa área. Mas aí, assim, essa questão da comunicação, olha que interessante. Eu sempre achei que eu era uma boa comunicadora porque eu era uma boa conversadora. Mas foi só no mercado de trabalho, foi só quando eu comecei a ter como desafio dentro das empresas, né, dentro das indústrias, das corporações das quais eu fazia parte, o quanto era importante levar uma mensagem positiva para o cliente para que isso se tornasse uma venda, foi que eu entendi que a boa comunicação, ela envolve muito mais escuta ativa do que fala. Né? Nós vamos falar sempre de uma maneira muito assertiva, baseada naquilo que nós primeiros ouvimos do nosso cliente, né? Então, essa noção eu só fui ter realmente quando eu entrei no mercado de trabalho e eu entendi que são 2 ouvidos e uma boca, portanto, ouvimos mais e falamos menos, para que quando a gente fale, essa fala realmente tenha um impacto, a pessoa fale, poxa, era exatamente isso que eu precisava ouvir, é exatamente esse produto que eu preciso comprar, é desse serviço que eu preciso para o meu negócio deslanchar. Então, assim, isso foi um processo. E entender essa questão de escuta, para que através da escuta eu pudesse traduzir isso em discurso, aí com as redes sociais e vendo como que isso ia ficar cada vez mais importante, foi quando eu realmente mergulhei a fundo nessa questão da comunicação e fiquei cada vez mais apaixonada. E é isso mesmo, né? E quando você entende um pouco sobre comunicação, você começa a perceber como que as pessoas falam, como que as palavras fazem sentido, né? De você dar um ênfase naquela palavra que a pessoa precisa prestar atenção, de você fazer um passo a passo para que o seu produto no final faça sentido, né? Porque isso eu aprendi até nos stores, ainda estou melhorando. Porque, assim, às vezes eu já falava direto do produto. Eu não criava uma expectativa, um desejo no cliente para depois eu dar um checkmate e explicar sobre o que eu estava falando. Eu já ia direto no ponto. E isso não trazia venda, não trazia curiosidade. E o cliente que entrou naquela hora que viu o meu store ficava perdido. Porque eu
sabia do que eu estava falando, porque na minha cabeça eu já tinha tudo aquilo que eu queria mostrar para o cliente, mas daí eu só cheguei no final. Né? Eu ia falar sobre alguma venda, um produto, um serviço que eu estava oferecendo, eu já chegava oferecendo. Eu não mostrava para o cliente toda aquela minha comunicação, criar o desejo no cliente e aí vender. E uma das coisas que eu aprendi bastante também, né, falando hoje nas redes sociais, foi até a questão do gesto, gente. Às vezes a gente faz um gesto e nem sabe o que isso significa. Mas se o meu cliente já for um expertise igual a Dai, realmente ela vai falar, poxa, essa pessoa não sabe nem o que ela está falando, né? Então, é importante a gente entender muito hoje para estar nas redes sociais. E quais os principais erros que uma pessoa comete na hora de falar nas redes sociais? O que você acha mais grave hoje, assim, que pode interferir até mesmo na autoridade de um profissional, tanto da área da beleza, que nós estamos aqui falando hoje sobre a área, né, para os empreendedores da área da beleza, mas todo empreendedor, ele é um empresário também. Então, eu acho que o empresário, ele tem que pensar com a cabeça de dono, né? Não só mesmo enquanto ele está no operacional. Então, o que você acha que, assim, é um dos erros mais graves hoje que a gente, né, pode cometer? Não só outra pessoa, mas a gente está exposto a isso todos os dias. Tá. Eu acho que tem algumas questões que são, assim, primordiais e que as pessoas deixam de lado. A primeira questão que eu vejo é que se você, por exemplo, comprar qualquer curso mais básico, assim, de Instagram, de redes sociais, a primeira aula ali, eles vão falar assim, tem que ter constância. E é verdade, tem que ter constância. Porém, aí eles falam, você tem que ter constância, você tem que estar todos os dias na rede social. Aí, olha que engraçado, né? A pessoa pensa que ela fazer uma selfie todo dia, fazendo um biquinho, para colocar no Stories, e pro feed, ela, sei lá, hoje é dia da árvore, daí ela vai lá e faz um post do dia da árvore, sendo que não tem nada a ver com o negócio dela, ela está sendo constante. E não, ela não está sendo constante, ela apenas está sendo presente, porém irrelevante. E até um vazio, né? Exato, porque... Tem um vazio. Gente, eu já fiz isso. A tua mensagem é nada ali, né? Ninguém quer ver isso. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu falo assim que a gente aprende, né, com os nossos erros, e eu era muito de tirar uma foto, um biquinho lá, mandando um beijo. Gente, o que isso significa, o que isso será? Significa coisa de adolescente, entende? E eu fazia isso, né? Porque assim, eu não queria aparecer, mas era falar, vou tirar pelo menos uma foto aqui. Exato, todo mundo pensa isso. Então, pensa isso, né? Tipo, pelo menos eu apareci. Pelo menos eu apareci. E aí você gasta o seu tempo de estar lá, posta uma coisa que em vez de mostrar credibilidade, acaba perdendo a credibilidade, né? Sim. E não traz nada com nada. Nada com nada. E aí outro erro grave. Então assim, esse é o primeiro erro. Você achar que você estar presente todos os dias é você ser constante. E ser constante é todos os dias você trazer uma mensagem relevante para o teu público. Isso é constância. O segundo erro que eu vejo é hesitação. A pessoa pensa muito para entregar uma mensagem. Como que isso funciona? O que é hesitação? Então, por exemplo, a Eliane vai fazer um stories para divulgar um bioestimulador de colágeno. E ela tem ali 1 minuto para prender a atenção do público dela para falar disso. Seja no stories ou talvez no Reels. Aí ela abre a câmera... Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Qual que é a reação do usuário de redes sociais? Passar para cima se for um Reels, pular se for um Stories. Esses 3 primeiros segundos, gente, são essenciais e eu vejo que é onde as pessoas erram muito. Então, assim, quando você abrir a tua câmera, pense, eu preciso dizer algo nos 3 primeiros segundos que vai prender a atenção da pessoa para que ela fique interessada o suficiente para que, a partir disso, eu desenvolva com cuidado a minha ideia. Então, se é o bioestimulador de colágeno, tá sentindo a sua pele flácida e quer uma coisa para resolver isso rapidamente? Se a pessoa tá com a pele minimamente flácida, ela vai ouvir até o final. Agora, se ela, antes de falar isso, ficar no oi, gente, como vocês estão? Pulou. A pessoa ou pula ou sobe para cima no caso do Reel. Então, é assim, esse erro também é um erro fatal e que a maioria das pessoas fazem isso e não percebem que é por isso que elas não têm engajamento. E hoje o engajamento nas redes sociais tá difícil também, porque assim...
Antigamente, o pessoal via e ouvia qualquer coisa. Passou a fase da blogueiragem, passou a frase de você interpretar uma coisa, passou muito a fase de você ser engraçadinha e o pessoal gostar disso, né? Hoje as pessoas já estão ficando mais refinadas, porque tem tanta gente nas redes sociais que a pessoa não para mais para qualquer coisa. Então, o nosso conteúdo, realmente, como a Day falou, ele tem que ser algo que a pessoa pare para ouvir, que faça sentido para a vida dele. Então, não adianta você postar por postar ou ficar parecendo que amanheceu desanimada com a vida e ela precisa apenas vender um produto, tá? Sim. Você tem que tratar o seu cliente realmente com uma importância como se fosse você. Como que você sentiria para comprar alguma coisa? Você compra qualquer coisa? Não, você só compra quando gera desejo, quando você tem necessidade, exato, quando você sentiu confiança naquela pessoa. Então, você vai lá e compra, porque, como eu falei no podcast passado, procedimento estético todo mundo vende. Tá? Mas como que você está vendendo esse procedimento? Então, não vale só vender. Você também tem que realmente mostrar a realidade, o que você resolve na vida da pessoa, né? Exato. Isso faz parte da comunicação estratégica, né? Eu ia fazer essa pergunta para você, mas nós já estamos falando sobre ela, né? Já entrou no tema, né? Já entrou no tema aqui que... A conversa tá fluindo, a gente entra... da comunicação estratégica, né? Então, você pensou, eu tenho um produto que eu preciso vender no final de semana. Construa já. Construa. E assim, gente, eu vou dar uma informação para vocês que pega um papel e uma caneta e anote, que isso muda a vida de vocês. As pessoas, elas não compram o produto, elas compram a transformação. Então, se você quer vender um produto, a primeira coisa, ela tem que entender que existe algo na vida dela que vai ser melhor se ela adquirir o que você tem para oferecer. Então, o que é esse melhor na vida dela? No caso de vocês que trabalham com beleza, é autoestima, é uma pele mais firme, aí vamos para os valores intangíveis, é ser mais notada, é ser mais valorizada, é de repente um marido que está ausente olhar para essa mulher de uma maneira diferente, é de repente no trabalho, no mercado de trabalho, se ela está se sentindo insuficiente porque ela não está mais tão bonita, ela se sentir bonita. Então, tudo isso é você trabalhar estrategicamente a comunicação e a informação. Então, não é o produto que vende, é a transformação que você gera. Então, quando você for falar sobre ele, o ponto de partida é como a pessoa vai se sentir depois que ela tiver usado ou o meu produto ou o meu serviço, o que eu tenho a vender para ela. E é isso mesmo, eu trabalho na área da beleza há 18 anos, né, e igual eu estava falando para a Day essa semana, quando eu vou vender algo para o meu cliente, que eu falo dos olhos dele, automaticamente ele já olha para mim, sabe? E aí, qual que é o que eu vejo nisso, sabe? Se eu não estiver com a minha pele tratada, eu vendo pele todos os dias, né? Eu tenho 50 anos, mas eu sou uma pessoa que eu preciso estar bem, porque eu sou um produto na minha empresa. Eu estou ali falando com as pessoas todos os dias. Mas, além da estética, o que eu tenho que vender para minha cliente? Autoestima, autoconfiança, de você ser uma pessoa bem resolvida, de você mostrar para ela que envelhecer hoje não é uma dor, isso é prazeroso, você envelhecer melhor, porque hoje a estética, ela te dá essa opção de você cuidar da sua pele, de você cuidar da sua autoestima, de você ir numa nutricionista, de você fazer um bom exercício físico. Hoje o mundo traz para nós essa facilidade, e tudo isso você vende para o seu cliente de uma forma mais agradável. Você não precisa ser uma venda agressiva. Então, tudo que você fala, na verdade, precisa realmente ser pensado. Sim. Né? Ele precisa ser pensado. É isso mesmo. Mas, assim, falar que você precisa falar bonito é gostoso. Falar que você precisa ter estratégia é gostoso. Falar que você precisa arrebentar nas redes sociais é preciso, sim. Mas e se isso não acontecer, Day? O que a gente faz? O que você aconselha aí para uma pessoa que está iniciando hoje, para uma pessoa que tem mesmo essa vergonha, que eu já tive muitos anos, gente, na minha vida, eu fiquei dentro de uma cabine de
da minha clínica sem aparecer. Tá? Eu postava um produto, eu postava um rosto de alguém, eu postava minhas mãos, mas o meu rosto, nem pensar. Uma que eu tinha vergonha de falar e realmente eu não sabia como falar, tá, gente? Isso se aprende, tá? Isso é técnica. Se você ficar achando que vai cair do céu, que você vai se desenrolar sozinha, esquece, tá? Eu já paguei muito por isso e pago com o maior prazer, porque isso transformou a minha vida, transformou a vida de como eu vejo a vida. E hoje eu também posso orientar as pessoas através do meu aprendizado. E se eu fosse aquela Eliane que tipo assim, não, eu não vou fazer, não quero fazer e pronto. Eu estaria lá até hoje, mas eu tomei a decisão de mudança, falar, não, eu quero estar no lugar de protagonista da minha história, eu quero realmente ser a cara da minha empresa, eu quero que as pessoas olhem para mim e se sintam inspiradas de cada dia levantar e falar, poxa, eu também posso aprender. Se a Eliane, que veio lá do sítio, começou já com mais de 30 anos, não tinha conhecimento nenhum, não tinha nem o 4º grau completo, né, que é um ensino fundamental. Se ela está falando assim hoje, então eu também posso melhorar. E isso é melhorar, gente, tá? Não cai do céu, não é dom às vezes, mas é aprendizado. Isso. Então, qual que é o conselho que você dá, Dai, para uma pessoa que sente vergonha, de uma pessoa que acha que vai conseguir continuar vendendo nas redes sociais hoje sem falar? Olha, personalidade, a gente nasce com ela. Então, tem gente que nasce extrovertido, tem gente que nasce introvertido, tem gente que nasce tímido, tem gente que nasce falante. A gente não consegue mudar a personalidade. Porém, confiança, que é o que você precisa ter para se comunicar nas redes sociais, a confiança, você não nasce com ela, ela é treinável. A confiança é uma habilidade, igual nadar, igual andar de bicicleta. Você não é bom logo de cara. Se você entrar e cair numa piscina sem aprender a nadar, você vai se afogar. Mas se você treinar e se você aprender, você vai ser um bom nadador, assim como a bicicleta. Então, gente, não tem outro caminho que não seja tentativa e erro. Se a pessoa ela não está pronta, por exemplo, para abrir a câmera e já sair falando, crie o hábito de fazer áudios dentro do teu WhatsApp para você mesmo, para você se ouvir. Ali, então, assim, eu quero falar sobre limpeza de pele, como se eu fosse fazer um Reels. Mas eu não tô pronto para fazer um Reels, para abrir a câmera. Pega o áudio, vai ali e fala, bom, eu vou fingir aqui que eu tô falando para a câmera, porque a câmera, às vezes, ela pode dar uma sensação de ansiedade para quem não tá acostumado. Coloca lá o áudio. Aí você olha, 4 minutos. Poxa, eu não preciso de 4 minutos para falar sobre uma limpeza de pele. Deixa eu escutar e deixa eu escrever por que eu demorei muito, aonde que eu me enrolei. Aí faz de novo. Não, agora já demorou 2 minutos para eu falar da limpeza de pele. E vai treinando até que você vê que o teu áudio está com 1 minuto. Depois que o teu áudio estiver com 1 minuto, você entendeu como fazer uma mensagem sintetizada. Interessante, que fale tudo o que você precisa num tempo bacana. Qual que é o próximo passo? A câmera. E aí eu tenho um truque aqui que funciona muito para quem tem dificuldade com câmera. Eu sempre falo, use um elemento pacificador. O que é o elemento pacificador? Olha aqui ao redor, eu tenho um copo d'água. Isso aqui está aqui pensado, não é só para caso da minha garganta ficar arranhar, eu beber um copo de água. Mas se tem uma pessoa que vem aqui, ela não fica à vontade com esse ambiente, porque tem uma câmera aqui, tem uma câmera aqui, o que ela vai fazer? Tem o copo d'água, então às vezes ela vai pegar o copo, isso vai acalmá-la. Por quê? Porque o lado do cérebro que está ali toda acusando ela, tem uma câmera, ela vai distrair com um elemento pacificador. Então, assim, eu quero falar da limpeza de pele, eu já treinei, eu tô conseguindo falar em 1 minuto. Vocês não veem que tem muito no Instagram, no TikTok, maquia e fala? A pessoa tá passando uma base, passando um creme e falando? Façam o teste. Eu vou falar do meu trabalho, nesse tempo que eu já treinei, fazendo o skincare. Por quê? Porque o lado do seu cérebro que você vai sentir um medo, porque tá com a câmera ligada, ele vai estar ocupado em te dar comandos. Agora você vai passar o creme no rosto. Agora você vai passar. Enquanto você tá fazendo o movimento, o outro lado do cérebro que está preocupado em passar a mensagem,
ele vai passar a mensagem. Então, vai treinando na câmera, sempre fazendo alguma coisa. Segura uma caneta. Se você, por exemplo, quiser passar uma mensagem que você viu num livro, segure o livro na mão. Esse tipo de coisa faz com que o seu cérebro se acalme e você consiga passar a mensagem. Claro que no começo, talvez você gagueje, você ultrapasse o tempo, mas, como eu disse, é tipo andar de bicicleta, nadar, vai treinando até que você fale, nossa, eu nem preciso mais segurar uma caneta para falar com a câmera. Legal. É rápido, gente. Tá, e uma das coisas também que para mim valeu muito, né, e eu falo isso de experiência minha mesmo, né, como eu também tinha grande dificuldade de gravar, eu acho que, assim, uma das minhas maiores dificuldades, às vezes, era mesmo a questão da minha aparência. Você entendeu? Eu tinha que estar tudo perfeito para gravar, gente. Mas essa é uma coisa minha, por eu ser vaidosa, da área, da minha ter essa cobrança, de né? cobrança de aparecer bonita, de aparecer sempre ali perfeita, né? E o que eu posso falar? E eu tenho também amigas, pessoas que sempre me procuram para falar alguma coisa. Eliane, como que você faz para gravar vídeos e tal, todos os dias? Gente, eu aproveito um dia que eu levantei, tomei aquele banho gostoso, fiz uma boa maquiagem. Eu tô com a energia lá em cima, sabe o que eu faço? Eu já gravo vários vídeos. Aí eu gravo vários vídeos, porque tem dia que eu estou em off, tem dia que eu gosto de estudar, tem dia que eu estou ali mais na leitura, tem dia que eu estou em atendimento o dia todo. E quando vê, gente, não é porque eu não estava trabalhando. Às vezes foi o dia que eu mais trabalhei, não postei nada. Porque a gente fica na correria, quando vê, passou o dia. Então, assim, sempre que eu estou com uma energia boa, tô andando na rua, gente, adoro falar quando eu tô dentro do carro e tal, eu já aproveito e gravo. Gravo vários vídeos e deixo ali para aquele dia também que eu não estiver legal para aparecer, eu não queira aparecer, porque nem todo dia a gente quer, né? Mas é importante que você também tenha essa constância e traga algo aí. Tá, e você acha que essa vai ser uma das nossas últimas perguntas e eu quero que você aproveite muito aí, tá? Porque a Dai vai responder algo que todo mundo procura, isso tanto para você ali no dia a dia quanto para o seu negócio, que é vender, gente. Acho que a maior dificuldade hoje de todas as empresas, pelo que nós estamos passando no mercado, ou é uma mudança, sei lá, de até mesmo de estratégia de falar nas redes sociais, entendeu? E vender. Você acha que a comunicação, ela interfere na hora da venda? Tanto interfere que a gente escolheu aqui o tema, né? Comunicar-se bem é uma forma de vender sem sofrer. Gente, não é que é complicado, é muito necessário você prestar atenção sobre isso, tá? Porque a não ser que você não queira vender, né? Se você não precisa vender, se você já tá rica, já não quer nem saber, né? Já nasceu herdeira, aí é outra coisa, gente, tá? Mas se você precisa da comunicação para vender... É essencial. Gente, dentro da comunicação, existe uma palavra em francês que ela é a seguinte, rapport. O que é o rapport? Trazendo um pouquinho para o português, ela quer dizer espelhamento. Aí, às vezes, isso aqui ficou um pouco difundido de uma maneira errada, porque tem bastante charlatão que fala que o espelhamento, assim, se o cliente colocar a mão na orelha, você também coloca a mão na orelha, porque ele vai sentir que vocês estão em afinidade. E assim, gente, o espelhamento não é isso. O espelhamento eu tenho uma escuta ativa, eu percebo aquilo que o meu cliente gosta de ouvir, eu percebo como aquele meu cliente gosta de conversar, e aí eu me comunico com ele dessa forma. E isso vale para tudo, desde como você se apresenta nas redes sociais, até como você passa um orçamento se você estiver frente a frente com ele. Então, por exemplo, se você está na frente de uma pessoa mais discreta, que tem gestos comedidos, que fala mais baixo, provavelmente, se você começar a ficar muito espalhafatosa, se você falar palavrão, ela vai falar, nossa, vai ter um estranhamento, ela não vai querer comprar de você.
E aí, só que daí também não adianta a gente falar que a gente, dentro desse rapport, que é esse espelhamento, a gente querer atender todo mundo, porque a gente não é um camaleão que consegue ficar mudando. Então, a gente vai entender um senso comum de como são os nossos clientes, e a partir desse senso comum, a gente vai adequar toda a nossa comunicação, todo esse nosso rapport, esse nosso espelhamento, para se preparar para atender esse cliente de uma maneira que ele goste de ser atendido. Eu vou trazer um exemplo aqui, muito bacana, de uma cliente minha, que eu acho sensacional a técnica dela de rapport. Ela é corretora de imóveis e ela trabalha com apartamentos de alto padrão e casa em condomínio. Então, assim, ela só vende coisas milionárias, ela atende pessoas high ticket. Aí, assim, ela é uma mulher muito bonita. Muito bonita mesmo. Então, talvez, num primeiro momento, se ela chega para um casal que está indo comprar um apartamento ou uma casa de condomínio, ela pode causar uma dureza na mulher, porque, pô, chega uma gata daquela, tal, para atender, eu e meu marido, ela é bonita. O que ela faz? Ela sempre se veste de uma forma muito elegante, muito discreta, né? Foi até o tema que você conversou com a Anne, né? Essa coisa da estratégia de imagem. Então, ela tá sempre de camisa, de blazer, de calça social, salto médio, ela nunca usa nada muito extravagante. Mas aí, assim, o que ela faz? Ela sempre abraça e beija a esposa, trata a esposa com muito carinho e sempre cumprimenta de mão o homem, sempre com uma distância. E aí ela vai desenvolvendo toda a venda dela desenvolvendo esse relacionamento com a mulher. E aí ela, como que você vai querer decorar? Ela vai fazendo perguntas que a mulher começa a se sentir amiga dela. Quando ela conclui a venda, ela tem tantas informações sobre a casa que aquele casal acabou de comprar e como essa mulher vai querer decorar, que ela tem uma fornecedora que faz guardanapo e anel de guardanapo para mesa posta artesanal. Então, ela faz para essa mulher um jogo de 12 anéis e 12 guardanapos numa caixa. Lógico que é um investimento, mas ela tem uma comissão altíssima também, né? Muito bonito. Já com a decoração, com o estilo dessa mesa posta, de acordo com a decoração que essa mulher disse que quer fazer para aquela casa. Então, assim, ela sempre me fala, Dai, de cada um cliente que eu fecho, dentro de um ano, eu fecho pelo menos mais 2, que é a indicação sempre da esposa. Legal. Então, isso é o rapport, esse é o espelhamento, é você ter cuidado, saber ler o ambiente e entender aonde você tem que ajustar o tom da sua comunicação para fazer a venda. Isso é muito importante. É isso. Porque quando eu vou atender um paciente, fazer uma avaliação que eu não conheço, eu dou uma olhadinha no Instagram dessa pessoa, se eu conseguir entrar, porque eu já vou dar uma olhada do que essa pessoa gosta, se ela gosta de um animal, se ela já é uma pessoa casada, qual o trabalho que ela exerce. Isso facilita a minha comunicação na hora que ela chega na minha mesa. Então, assim, quando o cliente chega até você, você só não vende se você não quiser. Porque ele já namorou você, ele já te comprou nas redes sociais e ele está na sua frente. Então, assim, é minha obrigação ter uma comunicação com esse paciente muito aberta. E, às vezes, também, eu pego um advogado. E o advogado, ele sempre tem uma comunicação. Ou ele te condena, ou ele te salva, né? Então, é preciso que, realmente, eu crie habilidade para falar com essas pessoas. Outra vez, eu atendo um médico. E o médico, ele tem... mais conhecimento do que eu sobre anatomia, sobre fisiologia. Imagine se eu falo com ele tudo errado. Você acha que ele vai me comprar? Não, eu não transmiti autoridade nem confiança. Então, eu falo assim que dentro da minha avaliação, eu não só falo aquilo que eu faço, mas eu oriento a pessoa para uma vida toda. E se ela não compra de mim naquele momento, pelo menos ela vai me levar na cabeça. E o dia que ela pensar em comprar algum procedimento estético, ela vai lembrar do que eu falei. E vai realmente trazer para ela na memória que eu sabia do que eu estava falando. Então, eu acho que a comunicação assertiva na hora de uma venda, ela é necessária. Transmite confiança, autoridade, como que você fala, como que você se comporta. E muitas das vezes também eu me desarmo para vender. Porque eu não posso vender para uma pessoa mais simples, com palavras técnicas dentro do meu conhecimento, porque ela não vai entender.
ela vai se sentir até mais recolhida e às vezes não vai comprar. Então, assim, às vezes eu tiro um acessório, às vezes eu fico mais leve, porque, assim, eu quero que aquela pessoa se sinta num ambiente agradável e que também ela se sinta confortável comigo também para comprar, porque tudo isso mexe aonde? No nosso emocional, né? Quando você se sente ali meio acuado, você acaba não comprando. E às vezes eu não sou uma pessoa, como que eu posso dizer para você, assim, uma pessoa soberba ou uma pessoa que quer mostrar aquela... Como que eu posso dizer aqui? Você não é de ostentação, de né? ostentação, eu não estou ostentando para ela. Então, eu quero que ela se sinta à vontade comigo. Isso também faz parte da comunicação nossa, do dia a dia, né? E também na parte de venda. Então, Day, eu deixo para você aí o que você deixaria hoje para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que querem se aperfeiçoar, se aprofundar. Fala um pouquinho das suas redes sociais. A Day, ela dá mentoria, ela aconselha você por um período de tempo, já fez isso comigo e eu acredito, assim, que salvou a minha vida inúmeras vezes, a minha comunicação, né, Day? Porque se você vende um produto, se você se vende nas redes sociais, você precisa saber como se vender. Então, Day, passa as suas redes sociais, pede para esse povo lindo, maravilhoso. Gente, se inscreva no canal, siga o nosso canal, compartilha com a amiga. Olha, esse podcast de hoje, ele está uma aula aí para você. Isso. Volta ele algumas vezes, se você tem dificuldade, se você tem vergonha, vai com vergonha mesmo, porque a vergonha no meio do caminho, ela passa. Agora, se você não fizer, cada dia mais você se recua, né? É isso mesmo. A gente estava comentando aqui que tá uma aula. Então, assim, tem várias coisas que a gente conversou, vários preceitos que, se vocês adotarem e colocarem em prática, eu garanto que em 2 semanas vocês já vão ver resultados, tá? As minhas redes sociais Day Nascimento Comunica, Day DAY. Eu falo ali sempre de comunicação, sempre trazendo conceitos, algumas ideias, alguns ganchos virais para vocês acostumarem a falarem coisas interessantes ali, aqueles 3 primeiros segundos que a gente já comentou. Tem um e-book gratuito com ganchos virais, com estrutura de como montar um carrossel, com estrutura de como fazer um storytelling nos stories. É só me chamar lá no direct. Está disponível para quem é assinante aqui do podcast da Eliane, para você que é empreendedor no mundo da beleza. Eu vou presentear vocês com esse book. É só falar lá no direct que veio aqui do podcast. Olha, que delícia, gente. É uma maneira de privilegiar vocês que estão aqui acompanhando. E vocês vão ver a criatividade dessa mulher, a inteligência e como que realmente faz sentido as coisas que a Day fala na vida da gente, entendeu? Dentro do seu negócio e até mesmo no nosso dia a dia. Perfeito, obrigada. Para finalizar, gente, eu quero deixar uma frase aqui com vocês, tá? Quando você define o seu propósito, você também define o seu público. Isso é muito real, tá? Isso aconteceu comigo, então, assim, a partir do momento que eu me posicionei, que eu melhorei a minha comunicação, que eu melhorei várias coisas na minha vida, o meu público também, ele ficou mais definido. E o público da gente tem que aplaudir a gente, tem que gostar da gente. Eu falo que a gente é igual música sertaneja. Depois que cai no gosto do povo, já era, tá? Mas, assim, é importante que você faça isso pelo seu público. Por quem você quer que realmente olhe para você de uma forma diferente, você precisa ter isso na sua cabeça e também fazer essa narrativa e essa construção dia após dia. Dá trabalho, mas vale a pena. E eu quero agradecer, né, aqui a patrocinadora do nosso podcast. Se você também um dia quiser ser patrocinador, se você quiser contar a sua história aqui no nosso podcast, para você que é empresário, contar um pouco da sua empresa, de como que você agregou valor dentro do seu negócio, como que você saiu lá do início e o que você construiu até hoje, você chama a gente no direct, que realmente essa é uma oportunidade para transformar vidas.
porque muitos empresários da área da beleza hoje estão passando por dificuldade nos seus negócios, estão sofrendo horrores, muitos chegam até a mim falando, Eliane, eu vou desistir. Mas que esse programa de podcast seja realmente para trazer para você estratégia, que seja para trazer para você impulsionamento, que você não venha desistir da sua área. Tem muito campo para você trabalhar. O que importa é que realmente você cresça, que você apareça, que você se desenvolva. E é para isso que a gente está aqui, para trazer para você nossas experiências, aquilo que a gente já passou na prática, os nossos perrengues chique que a gente fala, mas que vale a pena. Gente, não existe crescimento sem antes você passar aí por algumas dificuldades, tá? Aqui tá a logo da EG, para quem não conhece, eu sou a dona da EG Estética Facial Avançada, onde desenvolvi a melhor limpeza de pele do Brasil. É a melhor mesmo, gente, eu não fico sem. É a melhor limpeza de pele do Brasil, especializada também em rejuvenescimento 40+. Então, se você quiser cuidar da sua cutis, ficar linda, maravilhosa, aparece na EG, gente. Quero agradecer a todos vocês que ficou aqui até agora, um grande beijo no coração, que o Senhor te abençoe, te proteja. Um beijão aí, olha, eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo.